Novela Os 10 Mandamentos, do dia 28 a 1º de setembro. Segunda, 28 de agosto. Balaão tenta falar com Miriam, que prefere permanecer sozinha. Ele mostra que sofre do mesmo mal dela. Débora, Ana e Joana chegam assustadas no acampamento e contam para Bezalel o que aconteceu. Elas vão até a tenda que Moisés e Josué e contam o ocorrido. Moisés pede que Josué junte alguns homens e Zelofeade conta para Garrige o que aconteceu com Leila. Ele se junta aos outros e vão atrás dele. Josué, liderando o grupo formado por Zelofeade, Garrige, Calebe e mais 20 hebreus que saem armados com espadas pelo deserto. Leila é apresentada à mulher do líder. Leila diz que está grávida. O grupo de raptores sai correndo pelo deserto. Betânia se aproxima de Zu na sala e os dois conversam. Zu beija Betânia de surpresa. Ela sai da sala perturbada. Porém, pede que Lemuel compre melhor tear para dar a Dira. Porém, conversa com a Dira e conta a ela que sua mulher e filhos morreram. Arão vai visitar Joana e saber como ela está. Os dois trocam olhares, mas Josué interrompe para dar notícia que não encontraram Leila. Garrige, de volta ao acampamento, chora por não ter achado sua mulher. Moisés autoriza Ur para visitar Miriam. Miriam, na caverna, conversa com Balaão e descobre que ela é irmã de Moisés. Siloé faz surpresa e mostra o tear para Dira, que retribui com um sorriso. Porém, fica feliz com a reação de Adira. Vai visitar Miriam, que fica muito envergonhada. Ela pede que vá embora. Corá vai levar comida para Miriam e dá de cara com Balaão. Os dois ficam surpresos. Terça, 29 de agosto. Balaão conta a Corá que foi expulso do palácio. Corá, que é levita especializado em cuidar de enfermos, examina e diz que Balaão não está com lepra. Conta a Moisés como foi a visita a Miriam. Corá e Balaão firmam um acordo para tirar Moisés do comando dos hebreus e o outro para tirar Balaque do trono. Elda pergunta a Sisuci se está apaixonado por Betânia. Zípora diz a Moisés que irá cuidar de perto de Miriam. Eleazar fala a Inês o quanto Arão se importa com Joana. Richard diz a Dorcas que Talita não tecerá para ele. Balaque diz que vai casar Azul em troca de algum arranjo político. E caso ele não se mostrar leal ao reino, o entregará a Moisés. Safira discute com Bina sobre o comportamento de Corá. Zípora chega na caverna. Miriam se irrita e diz que não quer os cuidados de Zípora. Bezalael e Aiolabe chegam tristes porque não encontraram Leila. Garrige está desesperado sem notícias de Leila. Miriam se machuca e Zípora cuida dela. Betânia
não quer dormir com Balaque. Miriam deixa Zípora cuidar dela, mas se assustam com um barulho estranho. Quarta, 30 de agosto. No deserto, Miriam chora e pede perdão a Zípora, que perdoa. Porém, Adira e Lemuel entram na sala onde Siloé está. Porém, chama a atenção dos servos que saem da sala e ele conversa com Adira. Líbina diz que Tales ameaçou se matar e pede Cabirão que vá atrás dele. Corá e Bina falam sobre a aproximação de Zípora e Miriam durante o jantar. Na tenda de Corá, Assi e Eucana falam sobre contar a Moisés o que Corá fez nas costas dele. Garrige sonha que perde Leila e o filho fica desesperado. Garrige acorda gritando, Eudade e Calebe despertam e oferecem ajuda. Bezalael chega e abraça Garrige. Joana e Ana entram na tenda das mulheres e Arém, Noemi e Damarina ficam felizes por ver Joana e falam sobre o desaparecimento de Leila e a situação de Miriam e Zípora. Tales aparece aflito no deserto, envolto da manta trazida por Limena. Na tenda, Abirão está angustiado e vai em direção à porta. Garrige e Bezalael conversam e diz que irá atrás de Leila, e seu filho pede que Bezalel fique para cuidar de Débora e o bebê. Moisés e U falam sobre Miriam e Zípora. Eliezer entra e diz que não consegue dormir. Moisés sai junto com o filho. Moisés conversa com os filhos para passar segurança sobre a situação da mãe no deserto. Zípora e Miriam conversam. Zípora está preocupada com os filhos que passam a primeira noite longe. Miriam relembra que agiu mal com o marido e o irmão. Abirão e Moisés conversam. Moisés pede que Abirão esqueça o passado e vá atrás do filho, levando amor a ele. Garrige se despede de todos para dar início à busca por Leila e o filho. Balaque pede conselhos à rainha. A rainha Elda lhe dá conselhos sobre como lidar com Betânia. Elda sugere que Baraque mostre à esposa que ele é quem manda. Abner, Aia e Iena brincam no jardim com Betânia ao lado de Zur. Zur chega, brinca com as crianças e começa a conversar com Betânia. Eles conversam sobre a situação dos dois. Zur diz estar com ciúme de Balaque. E Elda chega ao jardim interrompendo a conversa sobre Abirão, e Abirão entra e encontra Tales. Os dois conversam e se abraçam emocionados. Finéias brinca com o cavalinho de madeira que achou. E Arão conversa com ele sobre pegar o que não é dele. Joana chega e Fenaí diz que o avô tem interesse nela. E eles passam a conversar. Corá chega para cuidar de Miriam e aconselha que Zípora fique longe dela, que nega e permanece com Miriam. Adira reza
e Orém observa. Safira brinca com Ilã e Eudade. Ela chega e conversa com ela. Abirão e Tales chegam à tenda. Líbina abraça o filho, emocionada. Jerusa está aflita com a situação de Miriam e Zípora. Simude, Jaque e Damarina tenta acalmá-la. Zion chega irritado com o atraso de Orém. Adira e Orém caminham e conversam sobre os feitos de Deus. Siloé e Lemuel estão arrumando a casa. Siloé sente a barriga. Lemuel tenta ajudar e busca água. Corá conversa com Moisés sobre a decisão de deixar Zípora, Miriam, uma semana junto. Depois Corá avalia Balaão e comprova que ele não tinha lepra. Balaão pede a Corá para ir junto ver o estado de Miriam. A caravana de mercadores chega a Esbom. Leila, capturada, está no cavalo do líder. Ao perguntar qual era aquele local, o líder pede silêncio e a trata como escrava. Miriam está fraca, com os olhos vermelhos e pele danificada. Corá diz que ela não poderá retornar a viver entre eles. Zípora e Miriam rebatem. Uma luz vem do céu e envolve Miriam, que fica completamente curada. Miriam agradece e abraça Zípora emocionada. Quinta, 31 de agosto. Zípora pergunta a Corá se ela e Miriam podem voltar. Balaão diz que precisa confirmar a cura primeiro. Balaão diz a Corá que está surpreso com o milagre ocorrido. Na rua do comércio, Richard e Jair conversam sobre a chegada de novas escravas e Jair demonstra interesse. Seom e Orém fala do interesse de Orém e Adira e da chegada dos hebreus. Miriam e Zípora se encontram com Corá e Arão. E eles avisam que elas podem retornar ao acampamento depois de terminar o procedimento de purificação. Zípora e Miriam entram no rio para se banhar e saem. O leilão pelas escravas começa. Richard mostra interesse em Leila. Zípora e Miriam chegam ao acampamento. Arão realiza o processo de purificação e Miriam é abraçada por todos. Balaque, Elda e Zur falam sobre a chegada dos hebreus e o plano de Corá em roubar a liderança de Moisés. Corá sai com Assire e Eucana. Moisés convida Miriam e U para morarem junto com ele e eles aceitam. O mercado mostra que Leila está grávida e inicia a sua venda. Shon oferece dinheiro enquanto o concorrente para a compra. Coragem, Datã e Abirão estava presente quando Miriam foi curada e ressalta que será líderes hebreus em pouco tempo. Bina e Líbida conversam sobre relação de Abirão. Diz que há necessidade de arrumar um pretendente. Tales conversa com Iarim e diz que estava com ciúmes e nunca pretendeu se matar de verdade. Zípora conta a Gerson, Eliezer e Moisés sobre a ovelha que estava na caverna. E Moisés foi falar da importância de estar atento aos sinais de Deus.
Miriam e Ur chegam à tenda de Moisés, se desculpam e se abraçam. Abigail, Bezarrel e Débora falam sobre o tempo que Miriam ficou afastada. Abigail e Bezarrel demonstram-se preocupados com Leila. Simute conversa com Aiolabe e diz que está preocupado com a rixa no deserto. Richard chega com Leila e apresenta Dorcas. Leila pede ajuda a Dorcas e diz que não deixará ninguém encostar nela enquanto estiver grávida. Zu presenteia a Betânia com uma pulseira que no início resiste, mas depois aceita a joia. Balaque conversa com Elda e pede para que ela avise Betânia para comparecer aos seus aposentos assim que chegar. Eliezer chega na tenda para dormir. Leila conversa com Talita e descobre que a Dira era antiga escrava e que agora estava morando com Orém. Orém conversa com a Dira e diz que a ama. Caleb diz Noemi que está ansioso com o casamento deles. A Dira diz a Orém que não pode gostar dele e que deseja voltar à sua família. Leila pede que Talita a leve para ver a Dira. Balaque e Betânia estão nos aposentos do rei. Betânia serve diversas taças de vinho a Balaque, que cai em sono. Zu levanta sem camisa da cama. Pede desculpas a Tânia por ter falhado. Tânia se irrita e sai irritada da tenda para falar com Moisés. Corá discursa na frente dos hebreus e não percebe a presença de Moisés e Josué. Os hebreus comentam intensamente o que foi dito por Corá, que vê Moisés e Josué e fica assustado. Sexta, 1º de setembro. Moisés e Corá se encaram. Moisés chama Corá para conversar na tenda da congregação, que diz aos hebreus que não recuará. Pina questiona Eucana e Assé sobre o que falaram com Moisés. Miriam e Ur conversam felizes com a volta dela e com o relacionamento entre eles. Dorcas diz a Talita para sair com Leila para comprar tecidos. Talita diz a Leila que a levará para ver a Dira. Balaque acorda e Betânia de saída o agradece pela noite e ele fica tentando lembrar o que aconteceu. Ema e Tânia conversam sobre o comportamento de Zu. Quando Betânia entra e pede que preparem seu banho. Elda conversa com Jô sobre a ideia do rei de escolher uma princesa para casar. Siloé conversa com Adira, que está tecendo, quando Talita e Leila batem à porta. Leila fala para Adira que era do acampamento dos hebreus e conhece Zípora, Moisés e os sobrinhos. Jandira, que ficou espantada. Corá recebe abraços. Os hebreus diz que fará Moisés esperar antes de ir encontrá-lo. Bina fica brava com Eucana e assim, quando contam o que conversavam com Moisés. Miriam conversa com Débora e Abigail sobre o tempo que ficou fora e que está triste com a situação de Leila. Adira conta a Leila o que Balaque fez com seu marido e como fugiram com a ajuda do feiticeiro do rei.